Boa tarde a todos. Gostaria de trazer um pequeno trecho rápido das Escrituras antes que meu filho acorde. Eu tenho essa dificuldade aqui. Para poder gravar alguma coisinha, tem que esperar o menino dormir. Mas eu li um texto na Palavra de Deus e eu estava observando que se a gente lê esse texto sem observar o contexto, nós podemos interpretar totalmente diferente do que as Escrituras diz a respeito da vida cristã. Então, o texto que eu quero ler com vocês está lá em Tiago, 1 Tiago, 26 e 27. Então, a primeira pergunta que eu faço para nós: o que é a verdadeira espiritualidade? Como que nós devemos ser para ser verdadeiros cristãos? Quem é o verdadeiro cristão? Será que é fé apenas? Será que é aquele que pratica e não tem fé? Porque tem gente que não tem fé no Senhor Jesus Cristo e às vezes tem um comportamento melhor que um cristão, né? Então, diz assim o texto, Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja bem, aparentemente Tiago, o apóstolo Tiago aqui, ele está falando da verdadeira religião. A gente poderia se perguntar o que é religião. Se você olhar no dicionário, religião é a tentativa do homem se religar a Deus novamente. Mas aqui ele fala o que é a religião. Só que será que ele está sendo exaustivo no texto? Ele está querendo dizer que religião é isso e apenas isto? Ou ele está citando um exemplo de religião? Então ele fala que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, peraí, se a verdadeira religião é uma prática, será que aquelas pessoas que não têm fé em Cristo, mas que praticam essas coisas, eles são as pessoas que agradam a Deus? Será que a verdadeira religião é a gente praticar coisas? É o que o texto está dizendo, não é? Então eu queria só te alertar, tomar cuidado, não chegar a essa conclusão. Se você chegar a essa conclusão, que a verdadeira religião é uma prática, é uma obra apenas, então você vai criar uma heresia, exatamente, uma heresia na sua mente, porque nós sabemos que salvação e vida cristã somente pela fé em Cristo Jesus. E só temos como agradar a Deus Pai somente por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então como que nós devemos interpretar esse texto aqui? Princípio básico, analisando o contexto da carta. Então o contexto é o seguinte: o apóstolo Tiago está falando de uma fé aplicada na vida. Ele tá tentando mostrar para o povo que fé sem obras é morta. E o contexto que ele está dizendo isso, ele está falando: olha, tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago, ele não está indo contra a justificação pela fé. Ele está ensinando que a fé ela deve ser aplicada na vida. Que a gente demonstra a nossa fé por meio de obras. E essa fé não é fé somente num Deus Criador, ele está falando da fé em Cristo Jesus. Capítulo 2:1 ele fala de Cristo Jesus, 1:1 ele já se apresenta também como servo de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, um pequeno ensinamento aqui, é uma questão hermenêutica. A gente não pode ler o texto fora do contexto. Então, contribuindo com a ideia de Tiago, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé, nem a salvação vem da gente, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. Veja bem, ele está falando que salvação também não é por meio de obras. Salvação é por meio da fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Então, se o que salva é a fé e o que evidencia a minha fé são as obras, então por isso que o versículo 10 ele fala o seguinte, olha, pois somos feitura dele, ou seja, somos poema de Deus, somos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Esse é o propósito de nós recebermos a fé, esse dom de Deus que salva a gente, transforma a nossa vida. Qual que é o propósito? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja bem, meus irmãos, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé somente em Cristo Jesus. Você lembra a passagem do ladrão na cruz? Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem praticou boas obras? Não, foi ladrão a vida inteira. Mas nós sabemos que ele se arrependeu, reconheceu Cristo como Senhor e Salvador e Jesus garantiu para ele a vida eterna. Mas nós que temos tempo, fomos constrangidos pela graça de Deus, nós que fomos constrangidos com a informação de que nós merecemos ir para o inferno, mas Deus mesmo assim demonstra amor para a gente e nos salva. Esse amor de Deus nos constrange a tal ponto de que agora nós queremos viver para Ele. Queremos viver praticantes de boas obras. Então é isso que o apóstolo Tiago ele vai ensinar na carta dele, na epístola. Ele vai falar o seguinte, olha, a salvação, a fé de vocês, ela é evidenciada pelas obras. Ele começa a contar a história de Abraão. Pela fé, Abraão foi lá e ofereceu o seu filho, né, como sacrifício. Então ele está dizendo o seguinte, que fé, ela é evidenciada por obras. Nós devemos evidenciar. Essa fé que nós dizemos que temos, ela tem que ser aplicada em nossa vida. Por isso que ele está falando, você tem que visitar as viúvas e os órfãos e se guardar do mundo. Porque sem essa fé também é impossível a gente ter uma transformação de vida. Lembrando que somente o Espírito Santo de Deus pode operar em nós, tanto querer quanto realizar. Então fica aí uma pequena palavrinha só para a gente refletir, tomar cuidado com as conclusões que a gente chega. Existem algumas religiões que ensinam a salvação pelas obras e a Bíblia não ensina a salvação pelas obras, nem a fé católica ensina isso, salvação pelas obras. O Espiritismo também fala da salvação pelas obras, o Islamismo fala da salvação pelas obras e a gente não é conivente com esse ensinamento, porque se eu acredito que eu sou salvo pelas minhas obras, então por que Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Cristo morreu pelos pecadores que não tem como se achegar a Deus. Ele é a verdadeira religião, é o único caminho que nos liga novamente ao Pai, ele é o único intercessor, mediador entre Deus e os homens. Só existe conexão com Deus Pai novamente por meio de Jesus Cristo. Então, se a gente for ver o pé da letra, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira religião e sem Ele nós nada podemos fazer. Deus te abençoe e fica aí essa pequena reflexão. Um abraço.